Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas. Gente, hoje a história é surreal. Os bordados de Deus, né, que Deus faz, são maravilhosos. A Solange do Marcos foi indicada pela Giselda, uma querida que veio aqui e falou que a gente precisava de ouvir o testemunho dela. E a gente nomeou esse testemunho de uma nova história. Eu tô aqui, gente, com a Solange do Marcos. Eu não quero gastar tempo com a introdução, porque o testemunho, assim, é tão maravilhoso que eu vou passar a palavra direto pra Sol. Bem-vinda, querida. Obrigada, Que o Senhor te abençoe. Amém. Que você continue espalhando esse testemunho surreal. É pra os honra quatro e glória cantos. de Deus, né? Amém. Me conta o que aconteceu na sua vida. A minha vida radicalmente mudou em 2000. 29 de maio de 2000. Eu levantei à noite, fui ao banheiro e meu marido viu um barulho. Chegou lá, eu estava deitada no chão, mas ele perguntou se estava tudo bem, eu falei que sim. Olhou se eu tinha machucado, porque ele pensou que eu podia ter caído. Estava tudo ok, fomos deitar, mas quando eu levanto, no outro dia, nem levanto, quando eu acordo, eu me deparo com uma grande pergunta: onde que eu tô? Olhei para ele e falei assim: quem é você? Onde que eu tô? O que que eu tô fazendo aqui neste lugar? Já não sabia mais nada de mim. Aí ele entrou em pânico, chamou um médico. O médico foi lá em casa, examinou e falou assim: ó, tem que ir pro hospital fazer exame. Tudo indica que tem perda de memória aí acontecendo. E assim foi. Fui pro médico. Você esqueceu tudo? Você não sabia quem você era? Não consegui identificar onde que eu estava, quem que eu era, quem ele era, não conhecia. E isso, você tinha quantos anos, Sol? 38 anos. E 2 filhos? 2 filhos, um de 16, que é a Daphne, e de 13, o Diego. Aí fomos para o hospital, fizemos vários exames, eu volto com uma nova história. Estava eu sem coordenação motora, com o comportamento de uma criança de 10 anos de idade. Volto sem ser mulher, sem ser esposa, sem ser mãe, sem ser Solange. Simplesmente uma criança. Aí a nossa casa começa a mudar totalmente, né? Eu falo que ela virou do avesso. Porque eu vi os meninos, achavam legal brincar com eles. E eles chamando o Marcos de pai, eu identificava como um pai, mas sem saber o que era pai. Aí começou a nossa rotina mudar, as situações foram acontecendo, né? Eles tantos assustados e eu na minha, porque eu não imaginava a dimensão do caos que estava na nossa casa, né? Mas eles sabiam. E era estranho que às vezes eu ouvia mãe, mãe, não sabia que era comigo que estavam falando. Me chamavam porque me falaram que era meu nome, Solange, aí eu respondia. Então começou um novo aprendizado. Cada momento eles descobriam mais alguma coisa. Aí ela não sabe escrever. Então assim, foi um processo muito grande de adaptação lá em casa, de ensinamentos. Eles tiveram que me ensinar tudo. Eu tive que aprender tudo de novo. Então assim, foi lentamente e algumas vezes começaram a ocorrer assim, situações que os médicos falavam: vão com calma, mas observa tudo. Psicólogo, neurologista, todos que me acompanharam orientavam o Marcos para ficar atento para algum sinal que trouxesse alguma luz de mudança. E não tinha sinal. Não, aí de repente eu falo que assim, eu passei por todas as fases que todas nós, quando nascemos, passamos: a adolescência, a juventude, o estado de mulher, tudo num tempo recorde, né? Porque você leva anos para sair da fase de infância, para chegar na adolescência. O meu foi rápido assim, mas teve o tempo também, esse processo foi... alguns sinais começavam a aparecer. O Marcos identificava com o psicólogo, ele falava: então vamos fazer isso, está na hora de você mostrar algumas fotos, está na hora de você falar sobre algum assunto. Então sempre tentavam
dar uma pigmentada para ver se vinha. Mas tinha aqueles lances de eu começar a querer crescer e retrocedia, sabe? Então, assim, alguns pontos que eu posso te falar aqui das minhas fases de mudanças foram da adolescência. Eu tive, na minha adolescência anterior, eu conheci o Marcos, eu tinha 16 anos, quando nós conhecemos, começamos a namorar. E ele me conheceu, eu estava nesse processo de complexo por causa do hemangioma, então estava indo em médicos buscar novos tratamentos, se existia algum tratamento. E aí ele foi comigo. E foi aí que ele percebeu que eu estava nessa fase. Porque que homem sábio, gente. Quando é uma percepção incrível dele. Porque quando aconteceu isso, já a família aproximou, né? Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Então os amigos chegaram e eu não conhecia ninguém e isso me assustava. Retrocedi o meu processo até que pediu para ninguém mais aparecer, porque as pessoas, igual você fala, Solange, eu te conheço, nós fizemos isso, isso e isso. E eu tentava puxar da minha memória, não vinha nada. E isso atrapalhava, porque eu ficava tensa demais. Então, quando eu percebi que cada pessoa que eu conhecia, cada pessoa que ia lá na nossa casa, eu percebi que eu era diferente de todos eles. Eles foram essa sua mãe, seu pai, eu não conseguia identificar. Aí, como ele era o meu porto seguro, né? Eu cheguei para ele e perguntei por que eu era diferente de todo mundo. Ele, não, você parece mais com sua mãe, a nossa filha, a sua cara e tudo assim. Eu falei assim, não. E eu não conseguia explicar, mas hoje eu falo que eu entendi assim, eu era grande, meu tamanho não mudou, mas o meu comportamento era de crianças pequenas que eu via percorrer por lá. Então eu falei assim, eu não sou normal. Começou a vir alguns lances assim. E outra, eu tenho essa marca no rosto, não vi ninguém igual. E pra mim tudo era 880, sabe? Se falava assim, Solange, tem uma avenida que você tem que percorrer, eu percorria, mas ninguém falava que eu poderia fazer algum retorno, entrar à direita ou à esquerda, que talvez me levaria novamente a essa avenida. Eu seguia ela retinha. Tudo, eu era obediente, muito obediente. Tudo que me falava eu fazia a risco. Então, nesse ponto, eu achava que igual era todo mundo, igual teria que ser igual eu era. Né? Igual você vê gêmeas idênticas, pra mim, tinha que ser idênticas mesmo. E não era, você era completamente diferente. E aí ele me levou em alguns médicos para tentar me explicar, porque ele tentava, não conseguia falar, para que eu entendesse o que era, né? Um quadro meu dessa marca no rosto. Mas eu não queria saber o que era, eu queria era tirar para ficar igual a todo mundo. E as respostas dos médicos não foram satisfatórias. Na época, eu falava assim, não mexe no que tá quieto, deixa do jeitinho que tá. E eu não aceitava. E ele veio me contar a história do nosso filho Diego. Quando ele tinha 2 aninhos, ele teve leucemia. E Jesus curou o Diego em 4 dias no hospital, sem tomar nenhum medicamento para quimioterapia, para nada. Aí eu falei, então me apresenta esse médico, quero conhecer esse Jesus. Na minha cabecinha falando com coração de criança, né? Na minha cabecinha ele ia me levar num consultório, Jesus ia estar lá, era o nome dele, ia me falar e falar assim, opa, 4 dias você vai resolver, na minha cabeça em 4 dias ia resolver o meu problema. E o Marcos ficou apertado, como que eu vou falar que Jesus, ela não vai poder enxergá-lo? Ele deu uma explicação, né, que Jesus era como o vento. Eu sentia o vento, mas eu não via. E que é assim que eu ia conversar com ele. Eu ia conversar, eu ia senti-lo, mas eu não ia vê-lo. Mas ele ia me ouvir. Mas a minha vontade tanto era de ser igual a todo mundo, que eu falei, não tem problema não, eu vou conversar com o invisível, mas é só 4 dias. Eu vou atrás do milagre, né? É só 4 dias, não vou, né? E fiquei 4 dias conversando com o invisível, Jesus. No meu caso, ele era invisível. E nada, quando deu 4 dias, eu fui correndo pro espelho e falei, já resolveu. Jesus já me curou. Eu tô igual a todo mundo. Eu olhei, nada.
fui lá no meu porto seguro de novo, assim, oi, que negócio é esse? Esse Jesus, já além de ser invisível, eu converso, ele em 4 dias não resolveu o problema, né? Aí ele me explicou de novo que Jesus responde tudo que a gente conversa com ele. Ele não deixa nada sem resposta. Porém, não é com 4 dias apenas, poderia ser no tempo dele. 4 dias, 4 meses. Mas que era para mim continuar insistindo que ele ia conversar comigo. E assim, obediente como eu era, continuei. E também eu não tinha outra coisa. Em todos os lugares que eu fui, eu recebi não. Então eu só tinha que agarrar mesmo, era em Jesus. E continuei conversando com ele. E isso eu fui tendo intimidade, sem perceber. Né? Hoje eu falo isso... Foi natural, né, Sol? Foi. Conversei com ele e um dia, Cris, eu estava no quarto conversando com ele, eu escuto uma voz. Sabe aquela criança fica curiosa, procurando em tudo quanto é lugar, tem alguém aqui, quem que é dele? Aí falou assim, filha, eu te conheço desde quando você estava na barriguinha da sua mãe. E olha para você ver que lindo, falou numa linguagem que eu ia entender. E você foi feita do jeitinho que eu quis. Você é linda por dentro e por fora. Eu te fiz desse jeitinho. Na hora eu assustei, corri para o Marcos. Ele falou assim, foi o Espírito Santo de Deus falando com você. Jesus falou com você. Ele sabia que você precisava de ouvir desta forma. E interessante que eu vejo assim, que como que Jesus responde tudo que a gente fala. Porém, ele responde do jeito dele, não do que a gente quer. Ele não tirou a minha marca, é tanto que ela está aqui até hoje. Mas chegou um ponto, Cris, que eu me olhava no espelho, essa marca não me incomodava. Aí sabe o que eu percebi que Jesus fez? Ele tratou aqui dentro. Amém. Eu não me reconhecia como Solange, como um ser humano. Eu tinha conflitos e eu não sabia. E aí eu pude me amar, como fala lá em Lucas, né? Primeiro você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Estou falando ao contrário aqui, com o coração, com a alma, para depois você se amar e amar ao próximo. Aí eu entendi que eu estava me amando. Era o que estava faltando para mim. Você se aceitou, o Senhor eu te amou primeiro e você se aceitou. E foi interessante porque aquilo não me incomodava mais e eu continuei caminhando normal, sem entender que ainda eu estava numa situação que eu era casada, que eu tinha filho, sem entender isso, mas eu estava caminhando. Um dia após o outro. Isso, e aí eu continuei conversando com ele, o Marcos, eu não sabia escrever, mas sabia ler. Aí o Marcos me entregou uma Bíblia, eu não conseguia entender nada que estava escrito ali. Aí ele me apresentou um dicionário, as palavras que você não entender, ler, porque também já estava cansado, né, Cris? Tudo eu perguntava, tudo eu queria saber os porquês, tudo eu queria saber. Então ele começou a aproveitar que ele descobriu que eu sabia ler, então ele me deu várias literaturas. Ah, você quer saber sobre qual assunto? Então aqui, toma, leia. E eu lia, eu devorava. E aí o médico aproveitou da situação e falou assim, olha, tudo que você lê, você tem que contar para 3 pessoas. Hoje eu entendo que eram os meus 2 filhos e ele, né? Mas eu creio também que isso aqui era para memorizar aquilo que eu estava lendo. Amém. Que técnica maravilhosa. E aí ele chegava, eu tinha que contar tudo para ele o que eu tinha lido. Contava para os meus. Qualquer pessoa que chegava me visitar, eu ia e contava. E aí você foi se alimentando daquela palavra ali. E aí ele me deu uma Bíblia viva, que é uma linguagem gostosa de você ler, como se fosse uma literatura, não tem, sabe, assim, é maior os textos, mas eu entendi a linguagem melhor. E aí me apaixonei com a Bíblia, devorei a Bíblia também, entendeu? E assim foi. Cada fase teve aí um processo nosso que eu fui ver uma foto minha, grávida, e eu assustei com aquilo, então engoli uma melancia, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Aí ele, criança. Sabe, sempre ficava assim, criança, adolescente, adulto, eu tinha os lances.
cada hora Você de um passeava jeito. ali naquela... Não parava, não firmava numa fase, eu às vezes retrocedia. E aí ele pôde me explicar como que ali não era melancia, que era a nossa filha Daphne, que estava na minha barriga. Eu assustei, pensei que eu tinha engolido ela, né? A criança pequenininha, que ele me mostrou depois ela bebê. Mas aí ele pôde conversar comigo. Eu falei assim, mas como que ela entrou dentro da minha barriga? Aí ele pôde me falar sobre sexo, que até aquele momento ele não tinha tocado em mim como marido. Ele respeitou o tempo, né? Ele até brinca, você tá doida? Mexer, eu ia mexer como adolescente. Eu ia poder... Tô fora, né? Não é bom não. Mas aí foi a primeira vez que eu tive minha lua de mel de novo. E como que ele foi tranquilo, amável, paciente, cuidador, sabe? E aí ele percebeu que eu comecei a me tornar uma mulher jovem. Porque eu parei de usar as roupas da minha filha e comecei a me interessar de novo pelas minhas roupas. Comecei a usar salto, que eu não usava, só usava tênis. Parei de mastigar chicletes. As coisas foram mudando. Me interessei em arrumar cabelo, fazer unha. Comecei a olhar com os olhos femininos. E aos poucos foi. Aí quando eu vi que Deus respondia tudo que eu estava pedindo, Ele dava, eu falei assim, eu quero ser mãe. Porque na minha cabeça eu achava que se eu engravidasse, eu ia ser mãe de novo. Aí na hora que os meninos falassem mãe, eu ia falar, oi. Eu entendi tudo, agora eu sou mãe. Entendeu? Pra mim, assim, era engravidar, você ia ser mãe, pronto, você já estava cumprindo seu papel. E tentei engravidar de tudo quanto é jeito. Mas aí ele explicou que eu já tinha feito ligação, então não poderia engravidar. Tive gravidez psicológica, saía leite do meu seio de tanta vontade que eu queria ter um filho, sabe? Falei que Deus é sábio. Imagina eu nessa fase, grávida, meu marido já passando os apertos, os meninos, ainda mais um bebezinho a sair, né? A gravidez e tudo. Eu falei assim, mas quando eu peguei uma criança no colo, deixaram eu dar de mamar, carregar, me ajudou, eu deixei trocar a fralda, me deixaram, que tudo era supervisionado, né? Ninguém sabia o que podia se esperar da minha atitude, né? Quando eu carreguei essa criança no colo e dei de mamar, você sabe que assim parece o instinto materno nasceu. Aí eu não lembro o dia, mas eu só sei que um dia meu filho, mãe, eu virei o rosto e falei, oi. Não, isso eu fico assim emocionada, como que foi gostoso responder. Porque me incomodava, as pessoas me chamavam e eu percebia, sabe? Eu percebia às vezes que chegava assim, quantas vezes o Marcos me chamou para contar alguma coisa que hoje eu entendo que era coisa assim de marido e mulher, comentar alguma coisa, e quando eu virava e ele via eu falar ou eu via eu andar, você via o semblante mudando, né? Então eu percebi essas coisas e eu falei assim, eu consegui perceber que eu estava mudando. Eu já entendia o que era mãe, mas não conseguia exercer. Eu cheguei a ponto de perguntar aos meus meninos o que mãe faz, que eu queria fazer. Eu tinha desejo de fazer, mas não conseguia. Mas Deus fez brotar de novo. E assim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Entendeu? Chegou um ponto que eu comecei, ô filha, naturalmente. O Sol. Eu me emociono como se Mas fosse hoje. é maravilhoso esse testemunho, assim, eu fico impressionada. E na verdade você não lembrou, né? Você não lembra de nada a partir do que veio pra frente, você lembra, mas pra trás, nada. Não, eu continuei pedindo a Deus para Ele trazer de volta a minha memória. Afinal de contas, eram 38 anos da minha história, né? E de novo Ele fala comigo. Eu ouvi a voz dele, ele falou assim, filha, o que passou, passou. Viva o seu hoje. O hoje é o que importa, é o agora. E se a gente for avaliar, realmente, passado, ele serve para quê?
cronologicamente para você ir lá e falar assim, olha, no ano tal eu fiz isso, fiz uma viagem, minha filha nasceu, mas você não consegue trazer ele de volta e reviver daquele jeito. É verdade. O seu hoje, que é o presente que Deus te deu. E Deus me fez aprender a viver o hoje, o agora, né? Então, assim, os meus 38 anos, eu consegui, e até hoje consigo, montar como se fosse um quebra-cabeça na minha memória. Porque você vem me conta uma história que teve comigo, algum fato que nós passamos juntos, as fotos que eles me mostravam, os vídeos que nós tínhamos, eu fui montando. 1960, 61, fui mostrando, 60 não, 61 que eu nasci, e fui montando os fatos que me contam. Não tem aquele sentimento que se eu te perguntar aqui como é que foi sua primeira gravidez, você vai falar das dores, né, se teve ou não, como que mexia, isso eu não pude vivenciar, né? Não sei te falar como que foi, mas eu te conto como que foi minha história pelo que me contaram. Então, hoje, os meus 38 anos tem assim, sendo recapitulado pelo que me contaram, pelo que eu já vi de vídeos e fotos. Mas hoje eu já tenho 22 anos de história. De uma nova história. 22 anos eu posso te contar detalhes, porque eu lembro. Glória a Deus. É uma nova história que Deus me deu. Deus me deu a oportunidade de um novo recomeço. Amém. Sim, eu queria falar para as mulheres que sim, vale a pena você refazer sua história. Amém. Vale a pena você reconstruir uma nova vida. E vale a pena reaprender. Cris, eu fiz curso de tudo que você imagina. Falava que tinha um curso, eu ia fazer porque eu queria aprender. Então eu fiz, vale a pena reaprender. E como não vale a pena reconquistar um casamento, reconquistar um filho, meu marido me reconquistou de novo. Glória a Deus, você se apaixonou pelo seu marido. Ele teve que me reconquistar. Meus filhos me reconquistaram. Foram processos, né? Então, assim, vale a pena a gente recomeçar, a saber administrar esse recomeço. Amém. E até hoje eu tenho aprendido a administrar. E uma das coisas que eu mais fico feliz é a gratidão pelo dia de hoje. Amém. Porque isso traz cura para a alma da gente, porque você sabe que é esse dia que você tem. Amém. Todos os dias que eu deito, eu falo assim, eu não sei como é que eu vou acordar amanhã. Porque um dia eu acordei não lembrando de nada, mas aí eu agradeço por tudo. Pelo hoje. E o hoje é mais importante. O que eu fico triste, sabe? Que o mundo tão agitado, mesmo tendo esses Covid, essa pandemia que desacelerou a gente um pouco, mas nós continuamos focados às vezes no passado, com culpas de coisas que fizemos e que não resolvemos. E como é importante a gente resolver esse passado para você poder viver o hoje melhor. O novo do Senhor, né, Sol? Não é? Ai, mas infelizmente linda. tem gente que vive só de futuro, preocupado com ou o de amanhã. passado, na dor do passado. É, aí traz ansiedade para o seu presente e quando você olha, não sobra nada do seu hoje. É verdade. Você está focado lá no seu passado, na história atrás e querendo já construir uma história de amanhã que nem ainda chegou. Nem existe. Mas uma nova história Deus tem para nós. Amém, glória a Deus. Gente, esse testemunho falou tanto ao meu coração e eu tenho certeza que falou ao seu. Que fique aí essa mensagem do hoje, da gente ser grato pelo hoje, pelo que nós temos agora. Amém. Né, Sol? É o bem precioso que Deus deu presente. Amém. Que o Senhor te abençoe, Amém. querida. Que você continue também. sendo essa mulher que edifica tantas vidas através desse testemunho Amém. lindo, viu? Obrigada. E depois eu quero escutar o Marcos, né, gente? Tem a filha, o Marcos, o filho, aí, ó. Tem um monte de programa aí por vir. Muito obrigada, 8 Filmes, por estar conosco, a Saifresh, nosso patrocinador, e a você que está aí do outro lado, ouvindo essa mensagem, que o Senhor te abençoe.